conta pra gente um pouquinho também da questão, como que foi pra vocês serem chamados, todos os bastidores ali por trás do The Voice. Como que foi? Vocês receberam uma carta? Como que vocês chegaram até lá? Então, nós sempre nos inscrevemos assim no The Voice, mas nunca dava certo. Em 2016 para 2017, a gente se inscreveu para o The Voice Kids. Foi. E nós passamos, né, nas seletivas. Nós fomos para BH, fizemos o teste lá, mas infelizmente não passamos, não deu certo. E aí a gente recebeu um e-mail da Globo falando que não tinha dado certo e tal. E aí no outro ano a gente fez novamente, não deu certo. Não deu nada. Aí 2 anos depois a gente ia fazer, mas aí minha idade já era pra estar no The Voice Brasil e aí eu no The Voice Kids. E aí não deu certo, porque a gente queria ir como dupla. E aí então a gente ficou 1 ano sem inscrever. No outro ano a gente já se inscreveu, que foi no ano de 2021. Nós passamos, mas recebemos um e-mail da Globo falando que a gente tinha sido selecionada. E aí a gente fez a audição ali pela online, né? Porque tava na época de pandemia. E aí depois da pandemia as audições todas foram online. A gente passava por vários processos ali, entrevistas, mas também não deu certo. E aí no ano de 2022 a gente não queria fazer o processo ali todo, a gente não queria passar porque a mesma coisa era só não. Aí eu falei assim, vamos fazer não, né? Não vai dar certo. Mesmo que a gente for selecionada, não vai dar certo. Não vai, tudo é a mesma coisa. E aí a minha mãe virou pra gente e falou, não, faz a última vez. Nem que seja por mim, faz. Mas se der, deu, se não der, vocês podem deixar pra lá. Aí vocês não precisam fazer mais. E palavra de mãe tem poder, né? Aí foi a vez que a gente passou. E aí as coisas foram acontecendo. Só foram acontecendo, as etapas foram indo. A gente pensou assim, meu Deus, nós chegamos nem na metade do processo das outras vezes que a gente não tinha passado. Nossa, porque é muita etapa. Muita coisa. São muitas mesmo? Muitas. Mas aí como que é? Tem um teste primário, depois tem um outro teste? São muitas coisas. É muita coisa, sim. O processo também foi todo online, né? E a gente faz uma audição, que a gente escolhe uma música pra cantar pros não os jurados que ficam lá no The Voice, né? Mas o pessoal da técnica ali, da Globo, aí a gente faz uma audição pra eles, com eles lá. A gente não vê rosto de ninguém, é tudo câmera fechada. Tudo. Eles veem os nossos rostos, mas a gente não vê o deles. Não consegue ver o deles. E aí a gente vai mudando de sala dentro do aplicativo. Eles encaminham a gente pra uma outra sala, que é entrevista. E aí, depois eles pediram pra gente mandar outro vídeo cantando pra eles. A gente reúne com o produtor musical pra escolher, pra mandar a seleção das músicas que a gente tinha vontade de cantar no programa. Documentação também. Na época a Isa era menor de idade, então foram as documentações, aquela coisa toda. Muita coisa. Atestado médico. Muita coisa. Na época eu tava no último ano da escola, né? Então, assim, era muita coisa, era prova, então tinha que dar atestado ali, e era atestado atrás de atestado. A gente passava na mão, assim, de muitos produtores, produtoras também, que a gente tinha que conversar, falar a nossa história, tudo, várias vezes. A gente fez isso várias vezes, também, pra eles confirmarem tudo certinho. E aí as coisas foram acontecendo, assim... E às vezes a gente perguntava, e aí, a gente tá no programa? Eles, não, a gente não pode falar. E tudo mais. Mas aí foi até que a gente recebeu um e-mail falando que a gente tava no programa mesmo. E aí foi um surto. Vocês receberam, vocês estavam aqui já no Vale do Aço ou vocês estavam por lá ainda viajando? Não, a gente tava aqui. Todo esse processo foi aqui. Todo esse processo é aqui. Online, só as gravações que são lá, né? E aí a gente recebeu o e-mail deles falando que a gente tava, né? A gente tinha selecionado... tinham sido selecionadas para seletivas no Rio de Janeiro, para as audições no Rio de Janeiro, e aí foi um surto. Foi. Meu Deus, deu certo. Meu Deus, cara. A gente nem acreditou. Não, a mãe de vocês deve ser que e estourou foguete. E ela foi com a gente, né? Porque como eu era de menor, ela tinha que acompanhar. Então ela aproveitou tudo com a gente também, junto com a gente. E aí tudo muito sigiloso, né? Que a gente não podia falar pra ninguém. Ninguém, assim, ninguém. Quem sabia, na época, foi as nossas tias... os nossos padrinhos, nossas madrinhas.
o Kaká que sabia, nossos pais. A gente não contou para as nossas avós, para ninguém, tios. Que isso. Nada. Não contamos para ninguém. Porque era gravado, não era ao vivo? Não, era gravado. Era gravado. Então vocês gravavam na segunda e, tipo, eles soltavam no ar lá no sábado? Não, a gente gravou muito tempo O programa antes. Começou em novembro. A gente gravou acho que 15 de novembro. A gente começou a gravar em setembro. Que isso, velho. Então a gente ficou esse período esse tempo todo sem falar. Porque se falar. soltasse alguma coisa e se vazasse, e você pensa, a gente nunca tinha andado de avião. Aí, 2 meninas, Timóteo, interior de Minas Gerais. O que a gente ia arrumar? Porque a gente... Ia ser esquisito. Do nada as meninas viajam de avião. A gente mora com a nossa avó, né? O que a gente ia arrumar com a minha avó? Mas e qual que foi? Desculpa. Então, foi a desculpa que a gente deu pra todo mundo. Porque a Isa também faltava aula. Aí eu tive que dar essa desculpa. Minha mãe também no trabalho. A desculpa que a gente usou foi que tinha um empresário em Belo Horizonte que ele queria investir na nossa carreira. E que a gente precisava ir em BH, porque as reuniões era tudo lá em BH. E aí ele pagava a nossa passagem. Nossa, a gente inventou tanta coisa. Minha irmã passou mal tantas vezes. Nossa, só testado na escola, passei tanto mal. E aí foi isso, a gente tinha que esconder mesmo, porque se chegasse na produção, né, eles vigiavam muito nossas redes sociais. Se a gente soltasse alguma coisa ou mandasse uma indireta ali, a gente tava fora. Eles não porque isso nada. Pode ser que venha alterar no resultado, né? Pode interferir, talvez. Exatamente, exatamente. E aí, a gente não compartilha isso muito, mas quando eles mandaram um e-mail pra gente que a gente tava dentro, né? Que a gente tava no programa. Eles entraram em contato com a gente, falando que corria o risco da gente ir pro Rio de Janeiro, gravar o programa, a primeira fase, que é da virada das cadeiras, e a gente não aparecer no programa. Nossa. Por quê? A Isa era menor de idade. E aí precisava de uma documentação do Ministério. De alguma coisa lá. Não sei qual Ministério pra poder acho que era pra provar alguma coisa, um papel pra provar, pra poder aparecer, né? Que eu era de menor. Nas gravações, a Isa faltava aula. E aí o governo precisava liberar, né? O Ministério precisava liberar. E aí a documentação estava agarrada. Eles já tinham entrado em contato com o pessoal, mas eles não liberavam a documentação. E aí só se eles liberassem que a gente realmente estava dentro do programa. Aí a gente falou, nossa... Aí, meu Deus... O brilho até sumiu, a gente tava feliz, aí o brilho sumiu na hora. Do nada, vocês poderiam sair dali. E aí, pouco tempo de viajar, nossa, a gente rezou tanto. Não, foi Deus. Nossa. Muito terço, muito joelho no chão. E aí, foi acho que uns 15 dias antes da gente ir pro Rio de Janeiro. Eles mandaram mensagem falando que o documento tinha sido aprovado. Aí a gente... Mas foi, 15 dias antes da viagem. A gente tava com peso. Sabe quando tira um peso, assim, das suas costas? E aí fala, não, agora vocês podem ir tranquilas, que já foi liberado. Vocês estão no programa agora oficialmente. Aí foi outra comemoração. Nossa, mas assim, muito a experiência foi muito boa mesmo, da gente... Tudo. Lá, assim. Aí dá mais de graça, né? Quando é de graça. De tudo graça. pago então, por isso eles. que eu ia perguntar, eles pagaram tudo, desde suas viagens? Tudo. Sim, cara, tudo. muito bom. A hospedagem, tudo. Mas a gente ficou se achando no Que hotel legal. lá, Até tudo chique. Tudo Até chique, se a né? gente comesse um pão de queijo no aeroporto, eles reembolsavam o valor. Mas isso aí, sabe o que poderia acontecer, que eu tava pensando aqui? O hotel que vocês ficaram, vamos supor que é algo rotineiro, que a Globo sempre pegava lá. Alguém do hotel poderia falar que vocês estavam... Não, Então, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que eles devem ter alguma coisa, tipo assim, pra não poder De falar, sigilo. porque Ah, é muito... sim. Todo mundo que vai vai pra na evento da Globo Globo fica fica nesse nesse Fica nesse hotel, ok. Inclusive, Então, a gente eles encontrou são vários acostumados. cantores, Ana Castela, Sérgio Reis, tudo, porque eles estavam fazendo gravação na Globo. Então, eu todo acredito mundo que é fica uma ali. política, né? Que aí não Do pode vazar muito estabelecimento, ali. que não pode vazar essas informações. Inclusive, quando a gente foi pra uma gravação lá, tava tendo o prêmio Multishow, aí tinha muitos cantores, aí, inclusive a Ana Castela tava lá, né? Aí a gente tava todo mundo reunido, e aí a gente subiu, aí depois a Ana Castela desceu, ficou lá tipo com a galera e tudo mais. E aí a gente
não tava nesse momento, a gente subiu. A gente falou assim, gente, graças a Deus que a gente não tava. Porque se ela... E ela postou e marcou todo mundo. Se ela tivesse postado a gente tava... eliminados. O pessoal ia sacar, o pessoal ia sacar que a gente tava ali Mas no assim, programa. não seria culpa suas, né? Infelizmente. Exatamente. Mas na época ela tava estourada já? Ela tava estourada. Já tava estourada. Tava. E aí, nossa, foi, assim, uma loucura. Porque do nada a gente tá ali no meio de gente grande, sabe? Coisa que a gente nunca imaginaria na nossa vida. De um dia pro outro a gente tava no meio de Ana Castela, vários atores super famosos da Globo que a gente encontrava, a gente andando no carrinho da Globo. A gente encontrava o pessoal, tava tendo a gravação do Pantanal, né? Isso, a gente encontrava os o pessoal atores. do Pantanal. A gente encontrou a Muda, a Carminha da Avenida Brasil, a gente loucura. encontrou ela lá. Não, é Foi muito legal. loucura. Muito E assim, legal. é uma experiência que poucas pessoas vão ter, né? Surreal. A verdade é essa. Então, pô, Surreal. imagina vocês tão nova tendo uma Surreal. experiência que poucas pessoas vão ter. Foi muito bom. Pô, muito legal. Ó, galera do chat aqui, Lauro Ferreira, vou conseguir uma noiva pra elas cantarem no meu casamento. Isso mesmo, gente. Muito Pode bom. arrumar, viu, Ferreira? Lauro Kaká na produção, com certeza. Carlos Henrique também tá aí. Nívia, Minha maravilhosas madrinha, do meu coração. Beijo pra ela. Oi, Tia comadre. Jane. Olha, gente, todo mundo. Neneca Freitas. Oi, meninas, arrasando novamente. Obrigada. Jane Madeira mandou um chama. Tati também tá aí. Romildo, toda a galera Muito que bom. acompanha a gente. E no The Voice vocês ficaram em qual colocar? Vocês ficaram até na semi, né? Que vocês- Isso. São quantos participantes? 12 ou mais? Eram 40 e tantos Nossa. participantes. É muita 40 e coisa. tantos. muito Vocês E aí, chegarem na cada final. fase saía. Na verdade, sim, foi uma loucura, porque a gente chegou lá e a gente chegou, pra falar a verdade, muito pé no chão, assim. Sim. Na verdade, a gente sempre foi, né? pé no E chão. aí lá não ia ser diferente, nós chegamos. No hotel já era algo assim surreal, né? Tudo aquilo. A gente chegou lá e falou assim: mãe, se a gente chegar lá e não virar nenhuma cadeira, tá ótimo. Tá perfeito, porque Nós vamos tá chegamos felizes até do mesmo no jeito. palco. Tá doido. Porque a maioria das pessoas que viam a gente ali não imaginam tanto de coisa que a gente precisou passar pra poder estar ali no programa. Então, se a gente só subisse ali E tá- sentisse o É, cheirinho sim. da Globo E ninguém virava, e fosse tava embora, ótimo, tava tava ótimo. E aí, na primeira viagem que a gente fez, todos os participantes, né, os cantores, foram para um quarto de um dos participantes e a gente tava cantando com a galera lá. E aí, cada hora um abria a boca, eu só olhava pra Isa mim, eu falei, de canto pelo de olho, amor a de gente. Deus. E nós chegou lá no hotel, eu liguei de chamada de vídeo pro Kaká, pro meu pai. Falei assim, gente, então, foi muito bom mas tá aqui, acabou aqui agora, mas tá? acabou. Não tem mais. Não vamos pra Porque eles eram muito bons. muito bom, bons. muito Assim, bom. todo mundo, sem exceção. E a gente ficou assim, meu Deus, pronto, acabou. Tudo certo, obrigada a Deus pela oportunidade. A gente era, tipo, poucas pessoas do sertanejo ali, era a gente. Tinha pouca gente do sertanejo. Se eu não me engano, tinha mais uns 2 participantes só do sertanejo. Porque Fora os a gente. restantes era... Era mais Internacional, pop, rock, pop. internacional. E aí a gente falou assim, pronto, é a nossa primeira e última vez aqui. Vamos aproveitar, vamos divertir aqui. E aí as coisas foram acontecendo. A gente passou na primeira fase, passamos na segunda, terceira, E quarta, foi indo, quinta, foi indo, foi indo, sexta. foi indo, Chegamos na foi indo. 7ª fase semifinal. Então, a gente foi muito além daquilo que a Do gente que a gente imaginava. esperava. E esperava. Foi, assim, muito bom. Foi uma experiência incrível. A gente conheceu muitas pessoas que somaram muito, assim, na nossa carreira E profissional. a gente também aprendeu muito, né? Aprendemos demais. Nossa. A gente tinha aula de canto com professora da Globo. Nossa, tudo, assim. Então eles davam uma estrutura muito, Sim, muito bacana. muito. E vocês têm alguma música que vocês cantaram lá que, tipo, pra vocês foi o melhor momento? Se Deus me Se ouvisse. Deus me ouvisse. Inclusive, foi uma música a que mais viralizou lá no nosso Instagram. Foi tanto pelo lado positivo, tanto pelo lado Negativo. Porque a gente também recebeu muito. Muito. Sério? O lado positivo... Conta pra gente o lado positivo e o negativo. O lado positivo foi que a gente se entregou ali naquela apresentação. Foi uma coisa única. Foi algo Que, divino. que ele mostre uma coisa, mas por trás foi totalmente outra coisa. A gente não ia cantar sentado, a gente ia fazer toda uma estrutura bonita e tal. Porque cantando tudo é com ensaiado. orquestra. É tudo ensaiado. A gente tem Então- um ensaio
antes de todas as apresentações. E aí, chegou ali na hora, a gente teve que sentar e tudo mais. Então, assim, mostrou só ali, mas por trás foi uma coisa totalmente foi uma apresentação realmente que eu e minha irmã, a gente sentiu, assim, a presença de Deus ali. Foi algo divino, algo surreal, que a gente não consegue nem explicar. Inclusive, é algo tão doido que a gente não lembra. Nossa, foi isso. De muita coisa ali do palco. De tão, a gente tava, acho que com a adrenalina muito alta ali. Então esse foi o lado positivo, que a gente se entregou mesmo ali. E o negativo é pelo fato que o pessoal tá falando que, tipo, isso foi teatro pra elas poderem passar pra próxima fase. Só que a Isa tava realmente tendo uma crise de ansiedade em cima do palco. Pra você ter uma noção, eu fiquei, tipo assim, o dia inteiro sem comer. Isso foi... Já tava à noite a gravação, irmã? Acho que a gravação foi à noite. Na verdade, a gente gravou duas fases em uma viagem só, porque a Fátima, na época, tinha pegado Covid. E aí, a gente tava com passagem comprada, né, que eles mandaram pra gente. A gente tava de mala feita já, mala pronta. Eles mandaram cancelando. E aí, a gente gravou a fase que foi... Não tô lembrado o nome da fase, mas foi a que a gente cantou a Índia, Se Deus Me Ouvisse. E aí, Índia nós gravamos em um dia, que foi na parte da noite, assim, tarde, noite. E aí nós chegamos no hotel por volta de 9, 10 horas. Foi bem tarde. A gente tava muito cansada, que a gente ficou o dia inteiro no estúdio da Globo, na gravação. E aí a gravação da Se Deus Me Ouvisse... Foi antes do almoço? Não, né? Foi depois do almoço. Foi antes. A gente tinha que estar lá na Globo 8 da manhã. Tipo, era... Muito cedo. Muito cedo. E eu, assim, tava sem comer, não tinha colocado nada na boca, não tinha bebido nada. Por isso que eu tava fraca, por isso que a gente cantou sentado. Porque se eu cantasse em pé, eu não ia aguentar. Aí eu pedi pra poder colocar uma cadeira e tal, pra poder cantar. E, assim, e aconteceu, né? Na verdade, a gente subiu no palco combinando que eu não iria cantar, só ela ia cantar. Porque eu não ia conseguir cantar, eu tava muito fraca, eu não tava conseguindo fazer nada ali. E aí, quando a gente, na verdade, parou as gravações por nossa causa... Parou, o estúdio parou todo por nossa causa. Porque a Isa falou que ela não ia conseguir cantar. A gente tava a ponto de desistir mesmo, de falar, não dá. E aí eles iam anunciar aquela coisa toda que a gente tinha desistido. Aí, o diretor, inclusive, ele foi muito humano, né? Ele falou que ia dar uma pausa. Né? Ele e o Teló. Ele falou que ia dar Chegaram uma pausa. perto da gente. Conversaram, falou pra gente ir num camarim, pra gente dar uma respirada, enfim, pra acalmar. E aí, a gente conversou, eu e minha irmã, a gente conversou, e a gente decidiu ali, junto com a minha mãe, que eu ia cantar sozinha. E aí, eu já fiquei louca, né? Porque minha irmã canta em tom alto, e eu ali... com a minha segunda voz, eu falei, pronto, me lasquei, o que eu vou arrumar? E aí eu passei a música todinha na minha cabeça, fiz todos os desenhos vocais que eu queria fazer sozinha. Mas eu falei, eu subo e canto sozinha, mas você tem que estar lá comigo, segurando minha mão. E aí, subimos no palco, a gente cantou sentada, né? Que foi algo também que não estava programado. Sim. E aí, subimos... Eu tinha no terço, minha mãe tava andando com o terço, né, na bolsa, na mão, né, na verdade. Ela falou assim, não, sobe com o terço e vai. Aí eu estava com o terço na mão e segurei a mão da minha irmã do outro lado. E até essa parte de subir com o terço já foi algo divino, porque ali você não pode entrar com nada que simbolize religião, política, mas essas aí, coisas. No caso, eles desclassificariam, no caso. Mas só não pode, eles barram, né? Sim. E aí, então passou desapercebido. Exatamente, eu acho que tava todo mundo ali tão tenso com aquilo. E aí, beleza. Começou a música, eu entrei cantando de olho fechado. E aí, chegou numa parte da música que eu senti uma coisa assim, aí eu ouvi uma voz, não tem outra explicação, foi a voz de Deus mesmo, falando no meu ouvido pra eu entrar na segunda voz. Foi algo assim, surreal, que eu não consigo nem explicar. E eu entrei na minha segunda voz, minha irmã entrou cantando. Que isso. Cara. Então foi algo ali que só a gente entendia. Sabe o que aconteceu ali. Porque foi algo assim, não tem como a gente explicar, foi surreal assim mesmo. E é por isso que a galera, quando a gente olhava assim pro pessoal que tava na plateia, todo mundo chorando, os técnicos.
Nossa, E foi a galera, muita gente via isso como um teatro. um teatro, que como se a gente tivesse feito. Quem dera se fosse um teatro, né, gente? Meu Deus. Talvez ele sairia tão bom, né? É, exatamente. Talvez ele sairia tão bom.